Saudando todos os presentes, funcionários desta casa, quem nos acompanha pelo YouTube, também aqui pela nossa plataforma digital. Está aberta a reunião da Comissão de Legislação, Justiça e Redação, para efeito regimental e seguindo orientação regimental. Presente o vereador Richard Hergson, presidente, o vereador Fábio Dalon, secretário, o vereador Odir Nunes, membro, o vereador Roque Matei, membro. E também saúdo os nossos dois advogados, os nossos dois procuradores, a doutora Débora e o doutor Denilson, Sabrina, nossa secretária. Vamos, leitura e votação da ata da reunião extraordinária 17 e a reunião ordinária, a 20ª reunião ordinária. Eu gostaria de pedir aqui que nós não façamos a leitura, mas que possamos colocá-la em votação. Os que concordam com o sinal de positivo aí. Ok. Vereador Roque, vereador Dir, ok. Então, está aprovado. Em votação as atas. Os que concordam com o sinal de positivo, ok. Está aprovada. Vou passar a leitura do expediente ao nosso secretário, vereador Fábio Dalon. O senhor tem os expedientes aí? Pois não, senhor presidente. Boa tarde, senhor presidente, senhores vereadores, nosso corpo técnico. Eu faço aqui a leitura de 3 expedientes que recebemos na tarde de hoje. Primeiro, o memorando 17 do vereador Maurício Fernando Peixe, justificando a sua ausência no dia 12 de agosto na nossa comissão extraordinária que foi realizada nesse dia. Está feita a leitura, então, a justificativa, senhor presidente, e tenho também aqui o ofício número 6889-161/2020, da Secretaria de Governo, datada em 11 de agosto. Senhor presidente, o ofício número 7725/2020, da Câmara de Vereadores de Joinville, da Comissão de Legislação, Justiça e Redação, protocolado na Secretaria de Governo sob o número 20.011.3277, dígito 2, que solicita o encaminhamento de informações e documentos para a instrução do processo de análise do projeto de lei número 30/2020, que autoriza o Executivo Municipal a alienar área de terra não edificável isoladamente para Vânio Ames. Foi encaminhado para a Secretaria, para análise da Secretaria de Infraestrutura Urbana. Em resposta, anexamos o memorando SEI número 6870-185/2020 do CEINFRA, contendo o esclarecimento sobre o assunto. Assina Jaumei José Duarte. Próximo memorando, aqui. E finalizando, memorando número 6870-185/2020, da CEINFRA, a Secretaria de Governo, em atendimento ao ofício número 6846-424 da Comissão de Legislação, Justiça e Redação da Câmara de Vereadores de Joinville, a Secretaria de Infraestrutura Urbana, por intermédio da Unidade de Controle Patrimonial, informa que o imóvel a ser alienado possui 2 confrontantes, conforme imagem 6874-467, sendo a inscrição 0923-3473-0284, de propriedade de Vânio Ames, entre aspas, 6870-755, cuja matrícula segue em anexo 6870-77, e outra inscrição 0923-3473-0528, de propriedade do município, 6870-794, matrícula sob o número 123-813.
Obrigado, secretário, vereador Fábio D'Alonso. Seguimos aqui com atribuição das proposições aos relatores. Projeto de Lei 130/2019, de autoria do Poder Executivo, veto total ao autógrafo de Lei Ordinária número 32/2020, referente ao projeto de Lei Ordinária número 130/2019, de autoria do vereador Maurício Soares, do MDB, que denomina servidão Adalto Ribeiro, no bairro Jardim Paraíso, no município de Joinville. Relator, vereador Odir. Projeto de Lei Complementar 11/2017, que acrescenta o artigo 6A aos parágrafos 1, 2 e 3, com as alíneas A, B e C, da Lei Complementar 136/2002. Vereador Roque, relator. Projeto de Lei Complementar 54/2019, da Comissão de Urbanismo, Obras, Serviços Públicos e Meio Ambiente, altera a redação do artigo único do artigo 5º e o artigo 9º da Lei Complementar número 325, de 21 de dezembro de 2010, que dispõe sobre a comunicação visual e outras providências. Relator, vereador Richard. Projeto de Lei Complementar 19/2020, de autoria do vereador Cláudio Aragão, altera a Lei Complementar número 84, de janeiro de 2000, que institui o Código de Posturas do município de Joinville, o artigo 149, letra A, caput, e altera o artigo 149b, caput, e 149c do caput. Relator, vereador Fábio D'Alonso. Projeto de Lei Ordinária número 76/2020, de autoria do Poder Executivo, dispõe sobre a revisão do PPA, Plano Plurianual 2018-2021, do município de Joinville. Relator, vereador Roque Matei. Projeto de Lei Ordinária 99/2020, de autoria do vereador Adilson Girardi, denomina Unidade Básica de Saúde da Família UBSF Dorival Trapp, a Unidade Básica de Saúde da Família UBSF Vila Nova, localizada no bairro Vila Nova, neste município. Relator, vereador Odir. Projeto de Lei Ordinária 101/2020, de autoria do vereador Roque Matei, acrescenta os parágrafos 3, 4 e 5 ao artigo 2º da Lei 6.775, de 29 de outubro de 2010, que proíbe o consumo de cigarros, cigarrilhas, charutos, cachimbos e qualquer outro produto fumígeno, derivado ou não do tabaco, na forma que especifica. Relator, vereador Richard. E o projeto de resolução 14/2020, de autoria do vereador Fábio D'Alonso, cria a comissão especial da SENEC Joinville para analisar, acompanhar, opinar e apresentar sugestões sobre a situação da SENEC Joinville, mantenedora do Colégio José Elias Moreira e da FCJ. Relator, vereador Roque Matei. Leitura, discussão e votação das proposições. Projeto de Lei Complementar 12/2020, de autoria do vereador Rodrigo Facchini. Assunto: altera a Lei Complementar 230 de 2007, que regulamenta o artigo 113 da Lei Orgânica do Município, dispondo sobre a admissão de pessoal pela administração pública direta e indireta no município de Joinville por tempo determinado, para atender às necessidades temporárias de excepcional interesse público nos termos do inciso 9º do artigo 37 da Constituição Federal e da outras providências. Relator, vereador Richard. Acompanha aqui, nesse caso, os nossos técnicos, e eu gostaria aqui de ouvir sua doutora Débora, se tiver alguma... Desculpa, doutor Denilson. O parecer do relator é pela rejeição. Doutor Denilson. Em primeiro lugar, boa tarde a todos os senhores vereadores, todos que nos acompanham, Débora, Sabrina. Todos me escutam bem? Ótimo. Nesse caso, nós fizemos análise sobre a admissibilidade jurídica da proposição e, de maneira muito objetiva, o que nós verificamos é que a iniciativa parlamentar, ela contrariaria a iniciativa reservada ao chefe do Poder Executivo para dispor sobre a matéria.
em que pese louvável o intuito do vereador proponente, o que nós temos para efeito de admissibilidade é que essa matéria, por tratar de regime jurídico de servidores públicos, né, em que pese serviço temporário, mas não deixa de ser regime jurídico do funcionalismo público, seria legado pela nossa lei orgânica e também pela Constituição Federal a iniciativa do chefe do Poder Executivo para apresentar a matéria. Nós também já fizemos um informe técnico sobre esse sentido, o informe técnico número 7. Então, por esses motivos, né, ofensa à iniciativa reservada do chefe do Poder Executivo, é que nós sugerimos à Comissão de Legislação a rejeição da proposição. Parecer do relator acompanhando os técnicos da Casa pela rejeição ao projeto de lei complementar 12/2020. Em discussão? Não havendo discussão e votação, os que concordam com o parecer com sinal de positivo do Roque, vereador Odílio, que está aprovado o parecer do relator. Projeto de lei ordinária 165/2016, de autoria do vereador Lilson Correia, dispõe sobre a obrigação de fixação de frase desrespeitar, negligenciar ou prejudicar idoso é crime. Nos ônibus, repartições públicas municipais, postos de saúde, hospitais e bancos. Relator, vereador Richard Harrison. Da mesma forma, acompanhando os pareceres técnicos, o parecer do relator é pela rejeição. Não sei se o doutor Denilson também que fez, se eu quiser fazer uso da palavra, se não, okay. Libera o som para o doutor Denilson. Pois não, senhores. Nesse caso em específico, que nós analisamos para recomendar a rejeição, foi ofensa a um princípio administrativo chamado princípio da reserva da administração. Existem determinadas matérias que a legislação estabeleceu que a maneira de dispor a respeito delas se dá por meio de atos administrativos e não por meio de leis. A lei ela tem uma vocação mais genérica e impessoal, mais ampla em relação aos atos administrativos. Então, medidas concretas, específicas, que estabelecem determinadas ações para agentes e órgãos do Poder Executivo, isso estaria afeto, adstrito ao campo da administração. Ou seja, o gestor, por meio da sua discricionariedade, é que determinaria o exercício de determinadas competências. E, no caso de realização de campanhas, isso é muito comum e já sedimentado pela jurisprudência, de que esse tipo de ação e medida é de iniciativa privativa do chefe do Poder Executivo ou dos gestores públicos de maneira geral, né, secretários e demais autoridades administrativas, e devem ser disciplinadas e regulamentadas na esfera administrativa. A lei ela se volta mais especificamente para os casos genéricos, amplos e abrangentes. Então, por esse motivo, né, que também incide o informe técnico número 7, é que nós recomendamos novamente a rejeição da matéria. Obrigado, doutor Denilson. Saudando agora a presença do vereador Maurício Peixe. Estamos com o quórum regimental completo para que ele possa fazer uso do voto. O projeto de discussão é o projeto de lei 165/2016, de autoria do vereador Lilson Correia, que dispõe sobre a obrigação de fixação de frase desrespeitar, negligenciar ou prejudicar idoso é crime. Nos ônibus, repartições públicas municipais, postos de saúde, hospitais e bancos. O relator é o vereador Richard Harrison, é pela rejeição, acompanhando os técnicos da Casa. Em discussão? Não havendo discussão e votação, os que concordam com sinal de positivo. Vereador Odílio. Vereador Maurício, ok. O parecer do relator foi aprovado. Projeto de lei ordinária número 235/2018, de autoria do vereador Rodrigo Coelho, institui o programa Motos que Salvam, no Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, SAMU, e da outras providências. O relator, vereador Fábio D'Alonso. Libera o som lá para o vereador Fábio. Senhor presidente, apesar aliás, de reconhecer o mérito desse projeto apresentado pelo então vereador Rodrigo Coelho, hoje deputado federal, esse relator vai seguir a orientação técnica através do informe 06, ou seja, pela rejeição. Acho que foi a doutora Débora, né, doutora, que fez. Se a senhora quiser fazer alguma complementação, fique à vontade. Boa tarde, senhores vereadores. Conseguem me ouvir?
Nesse caso, nós entendemos pela aplicação do informe técnico número 6, tendo em vista se tratar de uma implicação de consecução de gastos ao poder público, no caso, aquisição de motos, para utilização pelo serviço de urgência, o SAMU. Nesse caso, deveria ter sido o projeto acompanhado de toda a documentação exigida pela Lei de Responsabilidade Fiscal, em específico no artigo 17, e também, nesse caso, nós entendemos que haveria um problema de iniciativa, na verdade, reserva da administração. Na verdade, se aplicariam os informes 6 e 7. Então, por esse motivo, nós sugerimos a rejeição. Ok. O parecer do relator, vereador Fábio D'Alonso, ao projeto de lei 235 de 2018, para a utilização de motos do serviço de salvo do SAMU, é pela rejeição, acompanhando os técnicos da casa. Em discussão, não havendo discussão e votação, os que concordam com o parecer do relator, vereador Roque, vereador... Ok. Aprovado o parecer do relator pela rejeição. Projeto de lei ordinária 76/2019, de autoria do vereador Rodrigo Facchini, cria o programa Bairro Educador, no âmbito ao município de Joinville e de outras providências. Relator, vereador Maurício Peixe. Libera o som para o vereador Maurício. Senhor presidente, eu sigo o parecer jurídico da casa. Acho que quem foi que fez a análise, o parecer é contrário, né? Doutor Denilson, doutora Débora. Doutora Débora. Também aqui, senhores vereadores, entendemos pela aplicação do informe técnico número 6, porque também ensejaria custos ao poder público municipal, em especial com a coordenação do programa, com a remuneração dos servidores que executariam as funções e a elaboração dos projetos previstos. Nesse caso, também não veio a documentação exigida pela Lei de Responsabilidade Fiscal, e por esse motivo nós sugerimos a rejeição. Ok. Parecer do relator, vereador Maurício Peixe, acompanha os técnicos da casa. O parecer é pela rejeição. Em discussão, não havendo discussão e votação, os que concordam, ok. Está aprovado o parecer do relator. Projeto de lei ordinária 18/2020, de autoria do vereador Adilson Girardi, denomina via pública. Relator, vereador Maurício Peixe. Presidente, o parecer aí é pela aprovação, né? Acompanha o parecer jurídico da casa. Ok. O parecer do relator, vereador Maurício Peixe, acompanha o jurídico da casa. O parecer tem emendas. Não sei se foi a doutora Débora. Tem duas emendas. Doutor Denilson, só para considerar aqui, para nós não votarmos sem compreender as emendas ali, e já colocamos em discussão novamente. Doutor Denilson. Claro, senhores vereadores. Inclusive, eu gostaria de fazer uma consideração, é que nós havíamos encaminhado o parecer para a assessoria do vereador Maurício Peixe na semana passada, né? Mas hoje, ao analisar novamente o parecer que eu escrevi, eu constatei a necessidade de incluir mais uma emenda, e daí eu encaminhei o arquivo correspondente para a assessoria do vereador, mas isso aconteceu há poucos instantes, né, da realização da nossa reunião. Em todo caso, vai ser adotadas as medidas necessárias para a inclusão do arquivo correto no sistema Legiscan, e fisicamente no projeto nós também incluiremos o arquivo correto, ou seja, com a emenda que nós verificamos a sua necessidade a partir dessa data. Pois bem, as emendas que foram sugeridas para essa proposição diz respeito à alteração da nomenclatura utilizada pelo vereador proponente para referenciar a via, né, a via que ele utiliza como referência, para aí então se referir à via que será denominada. Ele utilizou a nomenclatura Estrada Lagoinha, lá no bairro do Meio, mas nós verificamos que, segundo a correspondência encaminhada pelo órgão técnico do CEPUD, eles não se referem a essa via como estrada, e sim como Rua Lagoinha, situado no bairro do Meio. Então, considerando a manifestação técnica do CEPUD, nós recomendamos a alteração da proposição para que se faça substituir a expressão estrada por rua. E outro aspecto que também nós verificamos é para que fique sedimentado no artigo 2º da proposição que a denominação da via pública, como se trata para fins postais, ela não teria o condão de regularizar a situação fundiária dos imóveis envolvidos no parcelamento
onde se situa a via a ser denominada, porque, segundo a informação de CEPUD, o parcelamento ocorreu de maneira irregular. E como a denominação é apenas para fins postais, e se pretende, com a alteração da Lei 5.230, deixar muito claro que essas denominações elas não se prestam para regularizar situações irregulares ou efetivadas ao arrepio da lei, nós achamos por bem, então, deixar isso expresso na legislação. Essas considerações. Obrigado, doutor Denilson. Com a palavra o relator, vereador Maurício Peixe. Presidente, eu realmente não tive o tempo de fazer uma análise também mais profunda, porque aquela área era uma área rural e se chamava realmente Estrada Lagoinha, e foi modificada para área urbana não faz muito tempo. Aí ela passa a ser chamada a Rua Lagoinha, né? E mais ali ainda, perto, existe a divisa entre a área urbana e a rural, é bem próximo. Então, eu não sei se esta rua ela tem como referência a Rua Lagoinha, mas se ela chega a entrar na área rural ou não, porque se ela estiver em área rural, ela não pode ser denominada. Então, eu não fiz uma análise disso, né? Se ela, onde que ela se localiza, porque eu deixei mais aí para a equipe jurídica da casa verificar e até a urbanística, aí no caso se tivesse, né? Mas eu não cheguei a verificar, mas me parece que ela está em área urbana, então permitido a denominação, mesmo que seja para fins postais. Obrigado, presidente. Obrigado, vereador Maurício Peixe. Então, em discussão, o projeto tem as duas emendas citadas pelo doutor Denilson. O parecer do relator acompanha os técnicos da casa pela aprovação. Em discussão, não havendo discussão e votação, os que concordam, ok. Vereador Fábio, ok. Aprovado. Parecer do relator. Projeto de Lei Ordinária 30/2020, de autoria do Poder Executivo, autoriza o Executivo Municipal a alienar a área de terra não edificável isoladamente para Vanildo Ramos. Relator, vereador Richard Harrison. O parecer do relator acompanha os técnicos, é pela aprovação. Em discussão, não havendo discussão, em votação, os que concordam com o sinal de positivo. Vereador Roque, vereador Maurício, vereador Fábio. Vereador Roque? Ok, acho que o Roque travou. Só deixa eu assinar aqui o... Okay. Projeto de resolução 15/2020, de autoria do vereador Nico Koenig. Desculpa, 15/2018. De autoria do vereador Nico Koenig. Inclui o parágrafo único, artigo 88 da resolução 11/2013, para reduzir para com prazo de 15 dias úteis. Relator, vereador Maurício Peixe. Senhor presidente, esse projeto de resolução já é de 2018, né? Ele visa apenas só estabelecer um prazo aí de 15 dias e o meu parecer é pela aprovação. 15 dias úteis, ok. Esse projeto, o projeto de resolução 15/2018, de autoria do vereador Nico Koenig, parágrafo único, relator, vereador Maurício Peixe, é pela aprovação. Vereador Fábio D'Alonso. Senhor presidente, só gostaria de saber se parecer ele é político ou é dos técnicos da casa? Eu acho que é... Parecer é político. Parecer é político. Okay. Senhor presidente, Okay. eu gostaria de solicitar, se possível, hoje até mesmo, um parecer, mesmo que verbal, dos técnicos da casa, em virtude de ser uma matéria que eu vejo com bons olhos, porém se trata de uma dinâmica administrativa da casa. Então, eu gostaria de ouvir os técnicos a respeito desse projeto. Repito, vejo com bons olhos, mas gostaria de ter um parecer técnico dos nossos advogados. Vou fazer uma pergunta aqui ao doutor Denilson, à doutora Débora, se tem alguma posição em relação ao projeto, ou teriam que... Doutor Denilson? Então, senhores, nós podemos falar a respeito do projeto, que ele já teve trâmite na Comissão de Legislação, e na oportunidade a Comissão de Legislação havia se manifestado pela admissibilidade jurídica, né? Mas naquela ocasião também não houve, salvo melhor juízo. Eu particularmente não lembro de ter feito, eu acredito que a doutora Débora também não fez,
manifestação técnica a respeito das proposições. Com certeza a gente pode se manifestar a respeito das proposições, tal como solicitam os senhores vereadores, só que da nossa perspectiva, do nosso ponto de vista, é complicado nós emitirmos uma manifestação verbal a respeito das proposições, sob pena de a gente incorrer em alguma impropriedade. Nas nossas manifestações, segundo o Estatuto da Ordem dos Advogados do Brasil e legislação de regência, nós somos civilmente responsáveis por aquilo que nós apresentamos. Os senhores vereadores, os senhores têm imunidade parlamentar para expressar suas opiniões, palavras e votos. Mas a gente, como a gente assina e elabora os pareceres, e existe a responsabilidade funcional sobre o que a gente apresenta, realmente, em algumas situações, é complicado de a gente se manifestar sem ter muito conhecimento a respeito das proposições que os senhores estejam discutindo, né? Com certeza a gente pode tentar, dentro de um prazo razoável, emitir alguma manifestação, mas, assim, emitir manifestações sem ter um conhecimento profundo, sem conhecer os termos exarados, tanto no parecer quanto da emenda, e nós não fizemos nenhuma análise, realmente seria complicado para a gente, tendo em vista essa questão de responsabilidade funcional. O que os senhores poderiam, de repente, fazer seria sugerir a leitura do parecer apresentado pelo relator, né, que também foi elaborado pelo competente advogado. Os senhores vereadores têm assessoramento jurídico, e que é prestado também por advogados legalmente habilitados, e a partir dos termos do parecer, então, fazer a discussão da proposição. E se eventualmente for necessário, se mesmo assim os senhores quiserem que a gente se manifeste, então a comissão pode deliberar nesse sentido e nós elaboraríamos o parecer. A questão em relação a esse projeto é que existe um prazo para a remessa dessas proposições para o plenário, tendo em vista o requerimento que foi apresentado e aprovado pelo plenário, né, pelo proponente. Então, tudo teria que ser avaliado para verificar qual o prazo que nós disporíamos, de fato, para elaborar uma manifestação a respeito dessa situação. Mas, assim, do nosso ponto de vista, são essas considerações que nós teríamos a fazer, né? E contando com a compreensão dos senhores a respeito dessa nossa situação. Eu queria, vereador Maurício Peixe, se Vossa Excelência puder ler, porque nós havíamos feito uma emenda nesse projeto, estava sendo cobrado aqui pela minha assessoria, que colocava 15 dias úteis a partir da próxima legislatura. Eu não sei se essa emenda ela continuou, foi retirada. Se o vereador Maurício Peixe puder fazer a leitura dela para nós, eu não estou com... Presidente, eu também não estou aqui, eu estou usando meu celular, e está no celular, e eu não consigo ali entrar para ler, que eu estou sem, por isso que é ruim a reunião sem ser presencial. Mas a emenda me parece que já vem em seguida aí a proposição de emenda, né? Se não me engano. Que tem um... Eu estou com ele aqui, vereador, que diz o seguinte, assim considerando o exposto, esse vereador é favorável à aprovação do projeto com a emenda, o qual passa a obter o seguinte reajuste redacional, que foi retirada da emenda que nós havíamos sugerido, né? Os 3 vereadores aqui, mais uma série de outros vereadores que eu não... acho que todos, né? Com exceção da... Deixa eu ver onde é que está aqui, onde é que está a emenda. Deixa eu ler aqui a aprovação diz o seguinte: o artigo altera o artigo 1º do projeto de resolução 15/2018, que acrescentou o parágrafo único à resolução 11/2013, que passará a dispor da seguinte maneira: o artigo 88, parágrafo único, os responsáveis por cada setor terão um prazo de até 15 dias úteis para responder às indagações a eles remetidas, a fim de proporcionar maior celeridade aos processos desenvolvidos. O relator é pela aprovação com essa emenda e com a retirada da emenda que nós havíamos... Só um minutinho, vereador. Deixa eu pegar aqui. Mas, enfim, o vereador Fábio D'Alonso fez um requerimento para ouvir os técnicos. Não vai ser possível fazer uma manifestação verbal, vereador Fábio D'Alonso. Então, esta lei entra em vigor a partir do dia 1º de janeiro de 2021, que era a emenda que nós havíamos feito, só para considerar aqui que os vereadores Adilson Girardi, Ana Rita, Cláudio Aragão, Fábio D'Alonso, Jaime Evaristo, Jaime Schroeder, Luiz Correia, Maurício Soares, Maurício Soares, Natanael Jordão e Pelé, Richard Harrison, Roque Matei e Paraí.
alterava o artigo 1º do projeto de resolução 15. Estão me ouvindo aí, não? Tá, sim. Só vou ler aqui o que era a emenda que foi retirada, né? Que acrescentou o parágrafo único à resolução 11 de 2013, que passará a dispor com a seguinte maneira, artigo 88. Parágrafo único. Os responsáveis por cada setor terão 15 dias úteis para responder às indagações a eles remetidas a fim de maior celeridade do procedimento. Esta lei entra em vigor a partir do dia 1º de janeiro de 2021. Mas na emenda com a retirada da emenda, ele entra em vigor a partir da data da publicação e também os 15 dias úteis, esses permaneceram. Eu não sei se o vereador Fábio D'Alonso tem alguma consideração, senão eu vou colocar ele em votação. O senhor pediu para que os técnicos pudessem se manifestar. Eles querem se manifestar, mas por escrito. Não vão conseguir fazer isso para hoje. Não sei se o senhor tem algum requerimento a fazer. Eu não sei qual que é o prazo, se não me salvo melhor engano, são 10 dias. Ainda acho que estaríamos ainda dentro desse prazo. Então, se possível por escrito, eu gostaria. Mas se Vossa Excelência entender de deliberação, eu não vou querer atrapalhar o projeto, aí o senhor fica à vontade, eu vou me abster não tendo o parecer técnico da casa por escrito, eu não vou atrapalhar o projeto, vou em respeito ao vereador Maurício aí, que estudou aí o seu parecer, mas eu gostaria que houvesse tecnicamente por escrito esse parecer. Okay, vereador Roque Matei, em discussão. Bom, boa tarde a todos, os técnicos, os vereadores, quem nos assiste também pelo YouTube. Eu também, né, vejo que é possível ter o prazo, né, e se o nosso os técnicos pudessem exarar um parecer, até para dar segurança no nosso processo de votação, eu penso que seria importante, tá? Até porque o vereador D'Alonso já está colocando a questão na dúvida, não se abster ao processo. Eu também não gostaria de fazer nenhum impedimento, mas que é importante, né, a gente ter esse parecer técnico também para acompanhar o processo. Era isso, presidente. Deixa eu só liberar aqui o meu som. 8. Ok, está liberado. Deixa eu vou colocar colocar em votação aqui o requerimento do vereador Fábio D'Alonso para que nós possamos obter o parecer. Nós temos até o dia 24 ainda, a doutora Débora e o doutor Denilson. Então, se Vossas Excelências conseguirem cumprir, eu vou colocar em discussão aqui o pedido do vereador Fábio D'Alonso. Não havendo discussão em votação. Vereador, libera o som para o vereador Maurício Teixeira lá. Presidente, já está liberado. Não, talvez haja aí talvez falta um pouco de entendimento. Este projeto aí, me parece que ele já está aí com a emenda favorável dos vereadores da base. Então, não vejo nenhuma complicação, né? Não tem nenhuma complicação. Então, já está pacificado isso. Acho que é o próximo projeto que vocês poderiam ter dúvidas, aí sim. Mas esse aí não teria problema, né? Esse aí poderia aprovar já está, inclusive, com a emenda pacificada com vocês. Mas vocês é que sabem, né? Eu, por mim, poderia votar hoje, que não tem problema nenhum, até porque vai passar a valer a partir do ano que vem somente. Obrigado, presidente. Não, é que o vereador Maurício Teixeira, é que na sua emenda está retirado essa questão de 2021. Por isso que eu acho que vereador Fábio D'Alonso. Senhor presidente, apenas para deixar claro que até, pegando um gancho na fala do vereador Maurício Peixe, não é questão de base ou de situação, é só mesmo, tecnicamente, eu gostaria de ter nós apresentamos, nós assinamos, eu falei no início que vejo com bons olhos, mas por se tratar de uma dinâmica administrativa da casa, eu gostaria de ter essa segurança. Nós temos o prazo ainda, acho que até o dia 24, o vereador Richard, eu não chequei, mas ele mencionou aí agora, só para ter essa segurança. É o dia 24. Então, só por isso. Mas, eu repito, vejo com bons olhos esse projeto de resolução do vereador proponente.
Ok, eu vou colocar em discussão o requerimento do vereador Fábio D'Alonso, para que nós tenhamos aí os pareceres dos nossos técnicos. Em discussão, não havendo discussão, os que concordam com o pedido do vereador Fábio D'Alonso, com sinal de positivo. Ok, aprovado. Na próxima segunda-feira, o doutor Denilson ou a doutora Débora puder trazer os pareceres. Próximo é o projeto de resolução 15/2018. 15/2018, de autoria do vereador Nifo Koenig, inclui o parágrafo único do artigo 88 da resolução 11. Desculpa, não é esse, é o projeto de resolução 14/2019. O 15 acabamos de votar. Olha, o 11 decidir que vai para a consultoria nossa. O projeto de resolução 14/2019, de autoria do vereador Nifo Koenig, acrescenta o artigo 84, resolução 11/2013, os cargos na diretoria da Câmara. O relator Maurício Peixe também. Libera o som lá para o vereador Maurício. Senhor presidente, esse projeto de resolução considera-se muito importante para o desenvolvimento da casa, né? Nós temos, e eu sempre defendi isso, apesar de muitos serem contrários, que nós temos 3 formas de entrar no poder público: uma por concurso, que é a legítima, concursado, né, e assume o cargo; outro por contratação, pode ser por contratação temporária, e a outra é cargo comissionado. Então, essas são 3 formas que são legais e que pode ser ocupado o cargo no poder público. Esta questão de comissionado, sempre ele trouxe algumas dificuldades, porque muitos falam, as pessoas indicam somente cabos eleitorais e não acabam não indicando pessoas que realmente tenham a capacidade de exercer a função. E isso, com a ação lá com o Ministério Público, nós acertamos que os cargos nossos de gabinete, de assessores, 3 têm que ser de nível superior e 4 de nível médio, inclusive diferenciando salários. E isso foi acertado, nós aprovamos. Só que no restante, na Câmara de Vereadores, não tem essa exigência. E veja bem, realmente, para ocupar algum cargo de direção, a pessoa tem que ter uma formação, principalmente formação superior, e também a formação que ela vai exercer no cargo, né? Então, teria que ter algum conhecimento. E essa é a proposta do vereador Nifo, que eu concordo plenamente, que nós temos que evoluir, avançar nisso. Não dá para nomear em um cargo de direção qualquer pessoa que não tenha um conhecimento. E hoje está livre, né? E também na área que vai atuar. Como é que nós vamos, por exemplo, indicar alguém na área de comunicação se não tiver uma formação em comunicação? Nessas áreas específicas, como jurídica também, né, que a gente teria que ter alguém com conhecimento e formação na área jurídica para assumir um cargo de direção. Então, essa é a proposta que eu concordo plenamente. Obrigado, presidente. Ok. Só para considerar aquele projeto que nós votamos antes lá, não vai dar tempo de parecer, deve subir hoje lá de qualquer forma, tá? Mas, enfim, nós vamos da mesma forma ter os pareceres. Eu quero fazer uma expressão aqui, vereador Maurício Peixe, a minha opinião, expressar a minha opinião em relação ao tema. Eu discordo em grau, número e gênero de Vossa Excelência, não porque tenho as minhas funções, até 4 advogados que trabalham comigo, mas essa não é a questão. Eu, por exemplo, quando eu assumi a administração da penitenciária, o que compreendia era sobre segurança, e todas as minhas especializações foram na função. E a unidade que conduzi, está aí o Google para poder buscar informações. Se alguém não acreditar que falo, né, e é natural, porque no meio político sempre existem essas posições, ela ostenta aí os melhores números, os melhores índices em relação à redução da criminalidade. Então, eu tenho um parecer em relação a isso, meu, né, que, claro, nós vamos colocar aqui o seu parecer em votação, mas eu acredito
muito nas capacidades das pessoas. Então, essa possibilidade, já que a própria legislação, bom, se fosse assim também o Pazuello não entende absolutamente nada de saúde e é ele o atual ministro da Saúde, né? Então, se nós olharmos nessas formações, nessas capacidades, mesmo o Estado, o país e aqui no município não é diferente, eu tenho, claro, respeitando a sua posição, compreendo o projeto também do vereador Ninfo, sei que nasce das nossas cabeças, né? Várias ideias, vários projetos e que temos aqui que, na retórica, defendemos. A minha posição contrária, eu acho que isso vai, de qualquer forma, vai lá para o plenário. O parecer do vereador Maurício Peixe, até gostaria de perguntar também se ele acompanha os técnicos ou ele é um parecer vosso, né? Se Vossa Excelência puder manifestar. Porque da mesma forma... O parecer é político. Nós estamos fazendo parecer político, né? Num posicionamento nosso, é o projeto do vereador Ninfo, mas eu acompanho plenamente, eu defendo isso, acho que tem que haver a qualificação, sim, para exercer um cargo de direção. Nós não podemos ter alguém despreparado ou alguém que não tenha um conhecimento de área para exercer um cargo de comando. De direção é cargo de comando, né? Então, aí, até a possibilidade de ser um nível superior, com conhecimento, é fundamental. Obrigado. Eu da mesma forma, penso que os níveis superiores, ok, né? Mas se restringirmos isso a determinados segmentos, eu não sei, eu tenho uma opinião avessa, né? Mas respeito aqui a opinião dos demais. Ele vai aqui para a discussão. Vereador Fábio D'Alonso. Senhor presidente, Vossa Excelência já acabou fazendo a pergunta. Eu também vejo esse projeto com bons olhos, entendo que a administração pública, as posições, as funções, elas precisam sempre, constantemente, de um aprimoramento, de uma qualificação. Isso eu vejo com bons olhos. Mas eu também, neste caso, repetindo até um pouco a fala que fiz antes, por se tratar de uma dinâmica da administração da casa, eu não abro mão do parecer técnico com respeito ao vereador Maurício Fernando Peixe, eu sei da sua dedicação por esse parecer, a sua experiência, mas, nesse caso, eu também não abro mão do parecer técnico-jurídico da casa. Eu já lhe passo a palavra, vereador Roque. Eu não vou pedir aqui a posição dos técnicos, que também não vão expressar o parecer verbal, né? Vão ter que escrever. Então, eu vou passar já a palavra ao vereador Roque Matei. Bom, presidente, eu gostaria de acompanhar aí a fala do vereador Fábio D'Alonso, até porque venho desse meio educacional, sei da importância, vereador Maurício, né, de nós procurarmos cada vez mais a qualificação, né? Então, dentro dessa linha, né, sou simpático ao projeto, mas importante a gente ter esse embasamento técnico da casa, já que nós temos, né, a Procuradoria da Casa, é importante esse acompanhamento do parecer político para esse passo importante que nós vamos dar adiante aqui. Então, eu também, presidente, coloco a importância de nós termos um parecer técnico, né, em relação a essas questões também. Era isso, presidente? Eu vou colocar em discussão o vereador Odir Nunes. Libera o som para o vereador Odir. Senhor presidente e senhores vereadores, não só as empresas, mas o vereador Roque, que busca aperfeiçoar cada vez mais, buscar o pessoal qualificado. E na administração pública tem que ser esse caminho. E tanto é verdade, vereador Fábio, vereador Maurício, quando nós tínhamos assessores aonde você não precisava, professor Roque, ter nenhuma qualificação. Muitos, inclusive à época era comum, que você colocasse pessoas que não tivessem qualificação, mas que tivessem um bom desempenho lá na comunidade, que isso também é importante. E nós, então, vereador Maurício, quero concordar com Vossa Excelência, colocamos o quê?
nós qualificamos agora os nossos assessores. Tanto é verdade que nós temos 3 cargos que 3 assessores têm que ter um nível superior e temos 4 que apenas pode ter o 2º grau. Pode não, tem que ter. Então, veja bem, a partir do momento que nós aprovarmos, assim como nós aprovamos esse projeto de qualificação dos nossos assessores de gabinete, a mesma coisa, a questão quando aprovamos o oficial de gabinete, doutor Denilson. O que era? O oficial de gabinete tem que preencher determinados requisitos, principalmente na questão instrucional. Então, eu vejo, partindo da mesma premissa de que nós qualificamos os nossos gabinetes, qualificamos o oficial de gabinete, e eu acho que também, para a gerência, nós temos que ter também uma qualificação. Portanto, eu sou favorável ao projeto do vereador Maurício, ou, aliás, ao parecer do vereador Maurício, porque isso cabe à Câmara dizer qual a qualificação que tem que ter. Isso também deveria, nós tentamos, senhores vereadores, já no passado, fazer com que isso também se adotasse na administração pública, na administração do Executivo. Mas, infelizmente, nós não tivemos o êxito. Mas eu quero dizer que é necessário para que a gente qualifique, não apenas para colocar pessoas, apenas por colocar, apenas porque é um cabo eleitoral, apenas porque é amigo do A, do B, do C. E aí, dessa forma, doutor Denilson, doutora Débora e a Sabrina, nós vamos também, a partir do momento que nós qualificamos essas pessoas, o serviço todo da Câmara será qualificado também, até por uma questão de você, para finalizar, presidente, de você incentivar, fazer com que as pessoas tenham incentivo para estudar, porque não ocupa-se mais cargos na Câmara sem ter um mínimo de nível instrucional. Obrigado, senhor presidente. Pete, vê uma água. Eu vou só, vereador Lodias, depois eu vou ali abrir a palavra de novo, até para não cometer nenhuma injustiça, né? Nós, até um pouco antes de eu falar, nós estávamos conectados no YouTube, e para que não haja nenhum tipo de, seja prejudicada a sua fala, né? Metade da sua fala, o senhor estava no YouTube, outra metade caiu o YouTube. Então, só para que o senhor possa, as pessoas possam ter continuidade, metade do que o senhor falou, os que estão nos acompanhando pelo YouTube ouviram. Outra metade caiu o YouTube. Então, quando voltar aqui a conexão, eu lhe devolvo a palavra para o senhor continuar, e tem algumas pessoas que estão acompanhando, então, para não ter não ser prejudicado. E eu sou um democrata visceral, né? Então eu gosto muito de aprofundar os temas aí. Eu vou suspender a sessão por alguns minutos aí, até que se restabeleça lá. Voltando à sessão, eu lhe devolvo a palavra, vereador.
Vou ativar o meu som aqui. O João, eu não sei como é que está a questão do YouTube aí, se você puder dar uma olhada aí, para nós continuarmos aqui os... João colocou aqui alguma coisa. Vamos ver. Tá ok, já retornou. Já retornou? Ok, voltou. Então, seguindo aqui a discussão, o vereador Fábio D'Alonso puder voltar, o vereador Maurício também, e também o vereador Odir Nunes. Para continuar aqui, não está aqui, o Odir Nunes caiu, eu acho que é. O vereador... ok. O vereador Odir Nunes puder continuar a sua fala, da metade em diante ela ficou prejudicada, vereador. Senhor presidente, eu tenho dito que nós sempre devemos qualificar os funcionários, não é só as empresas que devem pensar assim. As empresas tiveram sucesso porque buscaram primeiro, o professor Roque, a qualificação de seus funcionários. Inclusive, as próprias empresas, muitas delas até tendo, antigamente se chamava as escolinhas de treinamento, né? A Tupi, como já era uma grande empresa, montou, então, uma escola voltada à sua atividade metalúrgica, né? E no poder público, infelizmente, isso não acontece. As empresas elas vão buscar os melhores profissionais do mercado, e na administração pública nós também devemos fazer esta escolha pelo melhor, pela pessoa que tem conhecimento. E tanto é verdade, como eu falei, nós qualificamos já os nossos assessores. Hoje nós temos 4 assessores que têm que ter o 2º grau e 3 que têm que ter o nível universitário. Isto é bom. E a partir do momento que essas gerências ou diretorias, vereador Maurício, elas têm um conhecimento mais profundo, elas têm um nível de instrucional maior, também a parte assertiva do trabalho da Câmara vai ficar muito melhor. Por isso, vereador Maurício, eu sou favorável ao projeto, ao seu parecer, porque entendo que nós devemos, a exemplo das empresas, buscar pessoas qualificadas para exercerem a sua função no serviço público. Porque hoje o que a gente percebe, para finalizar, doutor Denilson, é que a empresa, a iniciativa privada, certo? Está no século 21, 22, né? 21, e até algumas já, além disso, com prospecção para o século 22, e a administração pública ainda está no século 18, no século 19, não acompanhou a evolução. Então, por isso que eu sou favorável a que nós cada vez mais tenhamos pessoas mais qualificadas na questão da administração pública, principalmente nos cargos de direção e gerência. Obrigado, senhor presidente. Eu vou colocar em discussão o pedido do vereador Fábio D'Alonso, que pede os pareceres técnicos. O vereador Fábio D'Alonso fez um requerimento para que pudéssemos votar com os pareceres técnicos. Já visto o parecer do vereador Maurício Peixe, esse foi o parecer político. Vereador Maurício Peixe. Presidente, nós temos um problema, inclusive, com o outro projeto, e esse também. Ele tem um prazo e deve entrar na ordem do dia amanhã, na sessão de amanhã. Então, teríamos aí que convocar uma extraordinária da manhã e à tarde, ou antes um pouco da reunião da Câmara, para poder fazer a deliberação. Porque senão ela deve entrar na ordem do dia amanhã, porque é um pedido, um requerimento que já foi votado no plenário. Então, o tempo aí é curto, né? Teria que ser até amanhã à tarde. Obrigado. Okay. Vou colocar em discussão aqui o requerimento do vereador Fábio, com o alerta do vereador Maurício Peixe, que vai, de qualquer forma, ele vai para a votação amanhã. Vereador Maurício, novamente, né, eu compreendo, penso eu que a formação, inclusive a nossa emenda, ela trazia essa capacidade da formação de nível superior. Eu só coloco uma consideração, novamente, antes de colocar aí ainda discutindo o projeto. Veja, eu seria hipócrita se não pensasse na formação das pessoas. Mas eu sou obrigado, no sentimento
com a população joinvilense que eu tenho, de dizer que a nossa formação, na base da nossa sociedade, ela está distante da busca do ensino médio, inclusive. E os canalhas que nos governaram nesse estado durante um bom tempo, principalmente o último governador, ele fechou no nosso município 8 escolas. Sabe? Então, quando você começa a construção de uma casa, você começa pelo alicerce. Eu penso que as formações públicas elas têm que trazer essa consideração, sim, mas, de novo, trago um case que tive a oportunidade de vivenciar. Vi algumas coisas extremamente erradas na Assembleia Legislativa, que retirou a possibilidade de uma indicação técnica no sistema prisional, colocando apenas os agentes penitenciários, que sobrepôs, inclusive, a formação específica do agente penitenciário e dando a oportunidade dele, independente da formação que ele tenha, assumir uma função técnica, né? Então, o sentimento que eu tenho, ele guarda o sentimento da nossa população. E mais ainda, que é incrível essas coisas acontecendo no país. De novo, eu acho que Vossa Excelência está correto quando coloca lá o nível superior para as formações técnicas. E essa foi a nossa emenda. Mas ali no projeto específico, ele quer trazer uma formação específica em cada área. E aí eu vejo essa condição que contraria um sentimento que tenho em relação às oportunidades que damos às pessoas. A grande maioria do nosso povo não tem formação. Aliás, a grande maioria dos candidatos a vereadores não terão formação, e que pese a Constituição guardar esse direito, nós temos aí uma série de legisladores sem formação, sem qualificação. Portanto, talvez se faça necessária a formação daqueles que nos cercam, que nos rodeiam. De novo, eu não estou retirando aqui a questão de termos que ter uma formação, mas ela tem que ser flexível, inclusive até para poder, eu não coloquei isso em uma emenda específica, mas até para poder aqueles que estão em formação serem guardados nessa posição para poder continuar a sua empreitada de formação, né? Eu mesmo fui buscar uma especialização depois de estar na formação. Então, eu vou colocar aqui o requerimento do vereador Fábio D'Alonso em discussão, que o vereador Fábio D'Alonso e depois o vereador Maurício Peixoto. Senhor presidente, até para deixar claro que esse meu parecer técnico, estou aqui sendo repetitivo, vejo com bons olhos as duas resoluções, mas a dúvida que tenho é justamente na questão da iniciativa. Eu não sei se cabe à figura do vereador ou esta iniciativa é única e exclusiva da mesa diretora. Então, era isso que eu queria esclarecer nesse parecer técnico. Mas, então, por isso que fiz esses dois requerimentos. Um foi aprovado, o outro o senhor fará a apreciação agora, mas principalmente essa é a minha dúvida. Vereador Maurício Peixoto e depois o vereador Odilo. Libera o som, vereador Maurício. Presidente, eu acho que nós entramos, então, num debate agora bom, que o senhor levantou, dessa questão até de sentimento da população e formação da população. Eu vejo que o sentimento da população é que nós temos que ter pessoas formadas, sim, com capacidades para poder organizar os serviços da Câmara de Vereadores e, inclusive, fazer a gestão. Uma vez que os vereadores não precisam ter formação nenhuma, somente escrever o seu nome e assinar, eles assumindo a Câmara de Vereadores, eles têm que ter um assessoramento qualificado para a orientação desses vereadores. E aí vem o nosso projeto, o projeto do vereador Ninfo, que nós estamos defendendo. Primeiro, que tenha formação em nível superior para os diretores. Então, os diretores, aqueles que eles fazem a gestão da sua pasta, eles têm que ter conhecimento. E é lógico, em algumas áreas dessa é necessário ter o conhecimento e formação desta área. Por exemplo, eu poderia ser um prefeito de Joinville, né? Mas eu não poderia assumir a Procuradoria-Geral do município. É diferente situações. São diferentes essas situações, porque conforme a situação, tem que ter uma formação específica. E é isso que está sendo solicitado. Lembrando que a formação específica é para nível de direção. No projeto está para nível de assistente ali do presidente, ele tem que estar, pode estar
estudando, formando, se formando, não precisa já ter o nível superior, mas deve estar, pelo menos, fazendo a formação. Então, dá a condição de formação, sim, né? Por isso que nós temos que qualificar. Então, eu vejo que o sentimento hoje da população, da cobrança que eles têm, é esse. Até se fizesse uma pesquisa, talvez a maioria iria dizer, para ser vereador, teria que ter aí o nível superior. Eu sei que nós 5 que estamos aqui hoje nessa discussão temos um nível superior, né? Mas tem vereadores que não, mas a lei assim determina, então pode ser. Agora, para fazer a gestão de determinada pasta, de determinada direção, tem que ter o conhecimento, senão como é que ele vai ser um procurador jurídico da casa, um diretor jurídico da casa, se ele não tiver formação na área? E é isso que nós queremos. Então, acho que eu expliquei aquilo que está no projeto. A emenda que vocês apresentaram, alguns vereadores da base, principalmente, diz o seguinte, que é preciso só ter nível superior, só para a direção, para o restante não precisa, mas para a direção sim, e não necessariamente ter específica para a área. Essa foi a emenda que é apresentada. Obrigado, presidente. Eu já passo a palavra para o vereador Odir, só deixa eu colocar aqui a emenda modificativa 84A do seguinte, o artigo 1º altera o artigo 84A do projeto de resolução 14/2019, que acrescentou o artigo, essa emenda dos vereadores que assinaram ela. Então, ela diz o seguinte, dos cargos e funções de direção, chefia e assessoramento, os indicados para os cargos de diretor deverão possuir diploma de nível superior completo. E ali, se eu não me engano, o projeto não traz nível superior completo, traz nível específico em áreas específicas. Então, o vereador Odir acho que fez um sinal ali, vereador Odir. Vereador Maurício, eu acho que quando nós votamos a lei, dando a qualificação e a especificação para os nossos assessores, através do nível que eles deveriam ter, naquela época, nós também cometemos um erro, porque houve, do dia para a noite, vereador Maurício, isso. E muitos de nós, vereador Roque, tínhamos bons assessores, no quesito trato com as pessoas, no quesito até de conhecimento da atividade pública, mas não preenchiam os requisitos que nós aprovamos. E aí nós, praticamos, vereador Maurício, o vereador Fábio também acho que estava, naquela legislatura, quando nós deveríamos ter colocado lá, ou estar estudando, não é verdade? Porque eu sei que muitos vereadores, vereador Roque, nós perdemos os assessores bons, porque os assessores não tinham, mas e alguns até estavam estudando. Mas eu quero dizer que o vereador Maurício tem toda a razão, e eu acho que o doutor Denilson, esse é um projeto, como há uma dúvida do vereador, uma única dúvida que eu percebi do eminente vereador Fábio, que é se cabe ao vereador a iniciativa do projeto ou à mesa diretora, embora, no meu entendimento, acho que cabe, como diz respeito à organização da Câmara, qualquer vereador pode entrar com um projeto modificando as atribuições ou impondo alguns limites com relação aos funcionários. Talvez o doutor Denilson e a doutora Débora, como há essa única dúvida do vereador Fábio, que é se cabe ao vereador fazer um projeto como esse que o eminente vereador Ninfo apresentou. Talvez vocês podem nos dar uma versão, não é verdade? E uma afirmação se é ou não é de competência, porque essa é a principal dúvida. Obrigado. Vou colocar aqui em discussão o pedido do vereador Fábio D'Alonso, então, para que nós possamos ouvir os técnicos da casa. Em discussão,
Modo em discussão e votação, os que concordam com o parecer com o pedido do vereador Fábio, do Roque. Ok. É do Roque? Ok. Então, está aprovado o pedido do vereador. Se vossas senhorias, aí, doutora Débora, doutor Denilson, puderem, num prazo mais justo possível, aí, para que a gente possa receber o parecer e encaminhar o plenário lá. Ok, vereador, doutor Denilson. Pois não, Libera o som senhor. para o doutor. Nós temos que verificar exatamente o prazo que nós dispomos para fazer a remessa da proposição para o plenário, né? Porque desde a última reunião, eu havia comentado, nós estamos diante de uma questão processual que o regimento interno ele não apresenta exatamente assim, a conclusão sobre o derradeiro encaminhamento. O que é que nós temos? No caso desses projetos de resolução, o rito de tramitação ele já é diferenciado em relação aos projetos regulares, porque houve a aprovação pelo plenário do requerimento aprovado pelo proponente. Será que eu poderia compartilhar minha tela aqui? Que aí eu vou mostrando para os senhores os dispositivos do regimento interno e daí a gente vai discutindo, inclusive. Deixa eu chegar lá. O requerimento do proponente foi aprovado com base nesse dispositivo aqui. Artigo 51, parágrafo 5º, que fala sobre... Deixa eu botar aqui, peraí. Tirar aqui para mim. Que fala o seguinte: decorridos os prazos previstos no caput, ou seja, é aquele prazo, né, de 10 dias úteis que os senhores relatores dispõem para exarar o parecer. Decorridos os prazos previstos no caput, deste artigo, no artigo 52, aqui se refere às comissões de mérito, o projeto, mediante requerimento escrito do vereador ou de comissão e sujeito à deliberação do plenário, no prazo de 10 dias úteis, será devolvido ao primeiro secretário com ou sem parecer, para ser incluído na pauta regimental. Então, quando os projetos tramitaram na primeira oportunidade, foi exatamente isso que aconteceu. Quando o requerimento foi aprovado, os projetos, a Comissão de Legislação passou a ter o prazo de 10 dias úteis para exarar a manifestação e, então, restituir essas proposições ao primeiro secretário. Doutor Denilson, só um minutinho que caiu novamente o YouTube, doutor Denilson. Tudo bem. Voltou. Pode continuar, por favor. Tá, então é isso. A Comissão de Legislação disporia de prazo de 10 dias úteis para que devolver os projetos ao primeiro secretário para que fosse incluído em pauta regimental. Lá na frente, no artigo 144, salvo engano, 144. Tá. Fala aqui sobre a inclusão das matérias na pauta regimental, que ficarão sob a guarda da mesa diretora. E uma das hipóteses diz o seguinte, ó, parágrafo 5º. Enquanto estiver figurando em pauta regimental, se forem apresentadas emendas, deverá o projeto retornar às comissões técnicas para análise. Foi exatamente o que aconteceu. No primeiro momento, nós restituímos os autos à mesa diretora para que as proposições ficassem aguardando em pauta regimental, mas enquanto elas permaneceram aguardando em pauta regimental, houve necessidade delas retornarem à Comissão de Legislação para que fosse analisado emendas, tendo em vista que emendas foram apresentadas enquanto a matéria figurava em pauta regimental. Então, a primeira dúvida seria se, tendo em vista essa situação de que as proposições retornaram à Comissão de Legislação à vista da apresentação de emendas, se o requerimento continuaria produzindo eficácias para fins de restituição dos autos à mesa diretora dentro do prazo estabelecido no artigo 51, parágrafo 5º. Foi aquele primeiro que eu fiz a leitura lá. Aí, na semana passada, nós entendemos que sim, considerando o ato praticado pelo plenário em relação ao projeto principal. As emendas, elas são acessórias em relação ao projeto principal. Se o requerimento foi aprovado em relação ao projeto principal, então seria razoável entender que aquele requerimento continuaria produzindo eficácia, né? Então, considerando que se mantém a eficácia do requerimento para que o projeto seja restituído à mesa diretora, então só restaria responder qual é o prazo que nós disporíamos para fazer isso. E aqui uma interpretação possível é a seguinte. Quando o caput fala aqui dos prazos para startar essa regra do parágrafo 5º aqui, fala-se em omissão
em relação aos prazos a cargo do relator. Ora, os projetos retornaram e houve a distribuição de novas relatorias, considerando que o relator original não poderia analisar as emendas que foram apresentadas, porque ele também foi autor das emendas que foram apresentadas. Então, nós sugerimos que a restituição dos autos ao plenário acontecesse de acordo com o prazo que o relator disporia para elaborar o parecer dele. Acontece que o relator da matéria, ele já apresentou o parecer dele. Então, assim, esse prazo de 10 dias é o prazo de que dispõe o relator para apresentar o parecer. Mas uma vez que ele apresentou o parecer dele, não se poderia mencionar sobre a remanescência do prazo, remanescência de um prazo para a elaboração de um parecer, porque o parecer já foi apresentado. Então, em princípio, os projetos teriam que ser restituídos à mesa diretora, tendo em vista que o relator apresentou o parecer dele, né? Então, aquele prazo de 10 dias úteis, ele não foi utilizado na sua totalidade, porque o relator já apresentou o parecer dele. Então, em princípio, nós teríamos que adotar essa providência, de fato, restituir as proposições ao primeiro secretário para a adoção das medidas, né? Então, com certeza, nós podemos elaborar os nossos pareceres, só que nós gostaríamos de ter um prazo assim, razoável para que nós pudéssemos fazer isso, né? Rapidamente, o vereador falou a respeito da questão da iniciativa da mesa diretora, dos senhores vereadores. Para responder essa questão assim, com exatidão, nós precisaríamos de um tempo para avaliar a situação. Mas o que o regimento interno estabelece é que a iniciativa da mesa diretora se refere aos casos de criação e extinção de cargos. Estabelecer condições para provimento não coincidiria exatamente com a hipótese de criação e extinção, porque os cargos de diretores, por exemplo, eles já existem na estrutura administrativa, né? Então, em princípio, não seria a mesma coisa. Estabelecer condições e criar efetivamente um cargo. Criar efetivamente um cargo significa aumentar o quantitativo dos cargos que já existem, né? E, em princípio, não seria essa hipótese. Mas, como eu disse, nós não conhecemos nós não analisamos o projeto, né? Desde o primeiro instante, quando ele aportou e foi analisado pela Comissão de Legislação, naquele instante também não houve manifestação técnica a respeito dos projetos de resolução. Então, nós realmente não conhecemos das proposições. Tudo isso que eu mencionei a respeito do prazo é apenas uma exposição a respeito da interpretação e aplicação das regras regimentais, mas agora caberia aos senhores avaliar qual providência deveria a Comissão de Legislação adotar diante dessas disposições do regimento interno e dessa situação que nós estamos analisando. Não sei se os senhores entenderam, mas qualquer coisa me coloco à disposição para esclarecer qualquer dúvida que surgir em torno dessa situação. Acho que ficou bem claro tudo isso. Não há dúvidas em relação a isso. Vossa Excelência, para emitir um parecer, precisa de um tempo adequado. Eu acho que o projeto vai para votação sem os pareceres. Eu, da mesma forma que o vereador Fábio D'Alonso, continuo. A discussão já está aprovado pela comissão aqui, o pedido que Vossa Excelência emite parecer, mesmo que vá para votação amanhã, ou depois da manhã, não sei. Vereador Odir Nunes. Libera o som do vereador Odir para mim, por gentileza. Senhor presidente, como estamos em final de legislatura... Já foi? Estão ouvindo? Senhor presidente, como nós estamos em final de legislatura e que há muitos projetos na Câmara, nós vamos, a partir de agora, ter talvez uma enxurradas de requerimento, doutor Denilson, doutora Débora, como não foi analisado nas comissões, vai-se tomar as providências regimentais, a exemplo desse do vereador Ninfo. Eu acho que para que a gente, porque fica numa situação ruim, ir para o plenário sem um parecer técnico das matérias. Então, senhor presidente Richard, eu queria sugerir que, quando nós tivermos esses projetos, que os requerimentos para subir o plenário, os projetos, que assim que for aprovado, que Vossa Excelência talvez
deveria, em função do prazo regimental, que tem que voltar ao plenário, pedisse uma extraordinária da Comissão de Legislação para a gente analisar e também para dar tempo para os nossos procuradores também se inteirarem e fazer as pesquisas que eles sempre fazem. É por isso que, quando a gente vai atrás dos nossos, vai atrás, que a gente diz, quando os nossos técnicos exauram um parecer, a gente tem a firmeza e a certeza de que é verdade. Então, que fosse adotado. Entrou hoje o requerimento, o presidente já convoca a comissão para passar a relatoria, designar a relatoria, e os técnicos já sabem que nós temos aquele dia para a gente tomar as providências, senhor presidente. Obrigado, é claro, vai subir ao plenário, né? Obrigado, senhor presidente. Obrigado, vereador Odílio. Também penso que vai haver uma chuva realmente de requerimentos, vamos colocar em votação os projetos, mas faz parte da vida legislativa, né? Então, eu deixo a palavra aberta aqui aos senhores vereadores, não sei se alguém tem mais algum projeto, algum pedido de projeto. Tem o vereador Odílio Nunes, eu recebi um pedido, talvez Vossa Excelência também tenha pedido, do vereador Jaime Schroeder, que tem lá um projeto, deixa eu só localizar aqui, que tem um projeto que está sob vossa relatoria, que foi distribuído dia 27 de julho, definido o relator, vereador Odílio, para a Comissão de Legislação e Fiscalização. É o projeto para nomear José Evaristo Reck, uma unidade básica de saúde lá na Comasa do Boa Vista. Vossa Excelência, se puder trazer na próxima semana, não sei como é que está aí a vereador Odílio. Se o senhor der ok, eu peço para colocar em pauta, ok? Já lhe passo a palavra, vereador Maurício. Só passar a palavra para o vereador Odílio ali. Libera o som ao vereador Odílio. Senhor presidente, eu quero aqui lhe agradecer, talvez foi uma coincidência, Vossa Excelência me designar para ser o relator deste projeto. O José Reck foi um dos vereadores mais atuantes, à época que o PT ainda tinha credibilidade, e depois enganaram o José. O José Reck é meu conterrâneo, e o vereador Maurício conhecia muito bem ele era ligado muito à Igreja Católica, morava ali na Papa João 23, tinha a lojinha Nossa Senhora Aparecida, né? Tinha a loja Nossa Senhora Aparecida. Foi uma pessoa que lutou muito pela população, mas ele acabou tendo uma ilusão muito grande, porque depois é que ele foi acordar que o pessoal do PT eram vendedores de ilusão. E ele se decepcionou com a política e saiu da militância. E tanto é que ele depois ele já tinha, antes de entrar na política, ali um sítio próximo ao Chaparral, aqui em Piraberaba, né? E ele acabou se isolando ali porque talvez até ele estava com a consciência pesada de que, em função dos outros, né, dos membros da cúpula do PT, ele também tinha enganado as pessoas. E um dia, conversando com ele, até ele tem uma plantação de eucalipto, ele até deu uns eucalipto para a Sociedade Ginástica do Rio Bonito, e eu disse: José, tu fez a tua parte, se tu for enganado e enganasse os outros, não te condena por isso, né? Mas que bom que você percebeu como o PT te enganou e, consequentemente, você enganou os outros. Não carrega essa culpa, porque ele era um homem simples, o Maurício conhece, talvez conhece até mais, era bem ligado à Igreja Católica, e eu disse: não te culpa por causa disso. Isso acontece. O mais importante é que, quando você foi um vereador, você foi a voz do povo. Então, presidente, só para fazer esse registro, e na semana que vem, com certeza, eu vou trazer, porque ele é merecedor dessa homenagem. Obrigado, senhor presidente. Tá bom.
Obrigado, vereador Odir. Se Vossa Excelência puder mandar um WhatsAppzinho lá para o vereador James, ele vai ficar feliz lá com o seu retorno. Vereador Maurício Peixe. Vereador Odir, com certeza conheci muito bem o José Ré, que foi vereador comigo aí também, né? Ele foi eleito e eu fui vereador junto com ele. Ele é muito ligado à Igreja Católica, ele é sua esposa. Mas, presidente, agora o encaminhamento, eu não entendi. O senhor disse que então vai para o plenário sem os pareceres. Então, os dois projetos, é isso? Então, a comissão não acatou o parecer do vereador Maurício Peixe e vai mandar o projeto para o plenário. Então, eu requero que encaminhe junto os pareceres e eu vou pedir a leitura no plenário o parecer, porque ele foi exarado o parecer, tá? Ele foi exarado o parecer. Então, no meu entendimento, tem o parecer da Comissão de Legislação e Justiça. Ele não pode ir para o plenário sem o parecer. Não foi votado o parecer. Não foi votado. Agora, o parecer tem. Então, eu vou pedir que encaminhe junto ao plenário nos dois projetos, com as duas emendas, né? A primeira emenda foi aceita e a segunda rejeitada. Ou aceita, não, desculpa, o parecer é favorável, a segunda contrária. Então, eu vou pedir isso porque foi feito o parecer. Os casos, inclusive o doutor Denilson falou, que vão ao plenário direto quando a comissão não dá o parecer. Não exara o parecer, mas eu exarei o parecer. E eu não tenho dúvida também que a iniciativa está correta. Ela não cria nenhuma função, não cria cargo, né? Então não compete só à mesa diretora, ao presidente, mas também aos demais vereadores fazer o projeto de resolução. Eu não tenho dúvida. Agora, se a comissão não votar o parecer, então é uma deliberação do presidente que encaminhe os pareceres. Agora eu fiz o parecer. Obrigado, presidente. Eu tenho, vereador Maurício Peixe, eu sei que Vossa Excelência fez o parecer, mas a comissão não votou o parecer. Eu penso aqui, a não ser que o doutor Denilson me corrija se eu estiver errado, mas ele vai sem o parecer. Nós vamos colocar, foi colocado em deliberação aqui o pedido dos nossos técnicos. Eu penso que está prejudicada a subida do projeto com o vosso parecer, porque o parecer é seu, não é da Comissão de Legislação. A comissão não votou o parecer. E a gente fez a opção de pedir o parecer do nosso técnico. Doutor Denilson, não sei se tem alguma... Talvez Vossa Excelência, no momento que discutir o projeto, possa fazer a leitura lá do seu parecer. Não sei, eu acho que como nós vamos discutir em 5 minutos, penso eu, né? Não sei, o doutor Denilson puder nos auxiliar nessa dúvida aí. Ok. É tudo muito dinâmico, né? A gente, às vezes, é surpreendido pelas questões. Mas, assim, o que eu penso a respeito dessa situação? E aí cabe os senhores, claro, avaliarem e verificarem se isso também faz sentido, né? Os senhores como agentes políticos. Nós temos um parecer que foi apresentado pelo relator, mas para que ele produza efeitos no processo, é necessário que a comissão exerça uma manifestação a respeito dele. Documentalmente, ele foi apresentado. Mas processualmente, de fato, ele não produz os efeitos no sentido de incorporar ao projeto a emenda que foi suscitada no parecer, considerando que ele não se constitui como ato da Comissão de Legislação, nos termos como ordinariamente acontece, ou seja, a apresentação de um parecer, deliberação da comissão acatando os termos do parecer, e a partir desse momento o parecer se torna, então, pronunciamento, manifestação da Comissão de Legislação. Então, documentalmente, o arquivo, eu acredito que ele pode ser carreado ao projeto, mas para efeitos jurídicos, ele não produz os efeitos que ele enuncia, considerando que ele não foi deliberado. Em todo caso, o relator, né, enquanto vereador membro do Poder Legislativo, não obstante, ele dispõe da prerrogativa regimental de apresentar a emenda que fez constar do parecer dele no momento de discussão da questão em plenário. Ele pode apresentar a emenda nesse momento, seria constituída, então, uma comissão geral, e o plenário seria chamado a se manifestar a respeito da emenda que está sendo apresentada. A emenda, inclusive, pode utilizar como justificativo os termos do parecer que está sendo apresentado nesse momento, por exemplo, né? Então, assim, o plenário poderia conhecer da emenda que está sendo apresentada, que pese ela não produz efeitos agora. No segundo momento, quando a questão estiver sendo discutida em plenário, caso o vereador, né, relator entenda pela pertinência da apresentação e incorporação da emenda que está sendo apresentada ao projeto legislativo.
Então, assim, para efeitos do documento que está sendo apresentado, em princípio não haveria a emenda do parecer para ser discutida e conhecida pelo plenário. Mas isso não afasta a possibilidade do vereador relator reapresentar a emenda quando a matéria estiver sendo discutida no plenário. Ok. Obrigado, doutor Denilson. Era a mesma impressão que eu tinha. Ainda palavra aberta ao senhor vereador. Não sei se alguém tem algum pedido para fazer em relação a projetos da semana que vem, alguma coisa em pauta para colocar. Vereador Odir? Não? Vereador Roque? Vereador Maurício, tem alguma pauta para colocar na semana que vem? Não? Ok. Vereador Fábio? Vossa Excelência? Não? Então, tá ok. Não havendo mais nada a discutir, declaro encerrada a Comissão de Legislação, Justiça e Redação. Obrigado a todos.